Seja bem-vinda ao Vá de Café, o nosso cafezinho com direito, que hoje traz um tema de extrema importância não só para os estudantes e acadêmicos do direito, mas para a sociedade em geral. O tema do dia é saúde mental. Nós vivemos no país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo, segundo a OMS. Além disso, 1 em cada 4 pessoas no Brasil sofrerá com algum transtorno mental ao longo da vida. Quando nós trazemos esses dados para o ambiente universitário, também a OMS aponta que 35% dos nossos universitários apresentam sintomas de ansiedade ou depressão, e são dados que envolvem países ao longo do globo. Falar de saúde mental é falar sobre direito, sim. É falar sobre a efetivação de um direito fundamental previsto na nossa Constituição. Mas é também falar de estigmas, discriminações e violações aos direitos humanos de pessoas que apresentam problemas de saúde mental. É falar sobre a criminalização da tentativa de suicídio persistente em 20 países do mundo, a maioria deles países subdesenvolvidos. É lutar por um mundo em que são assegurados direitos às pessoas vulneráveis. E não é sem razão que eu trago aqui hoje o terapeuta Joseph, uma referência no assunto, para falar sobre um assunto tão importante. E antes de eu passar a palavra para você, Joseph, vou te apresentar aqui esse seu currículo, que é realmente um currículo muito relevante dentro do espaço que a gente traz aqui, de tratar assuntos com seriedade, com compromisso científico, mas também de forma leve e acessível, e eu vou apresentá-lo para vocês. O Joseph, ele é hipnólogo clínico com formação no Brasil e nos Estados Unidos, e aí são várias as formações, como Neurohypnotic Repairing, pelo INEX, INSHX, Omni, Bravo, DMC, Dr. Stephen Paul Adler, Owen Fitzpatrick, Clean Language. Ele é especialista em terapias de resultado rápido, que tem uma vasta experiência no tratamento de comportamento ansioso e depressivo. Professor da Escola de Assessoria Civil e Penal para Gabinete de Juiz, ministrando o módulo Como se manter motivado por mais tempo. Isso daqui, a gente vai falar sobre isso. Ele é trainer em programação neurolinguística e tem essa distinção de ter estudado diretamente com um dos criadores da PNL, o Dr. Richard Bandler. Joseph, muito obrigada por aceitar o convite, pela participação, pela presença aqui no podcast. E eu já vou te passar a palavra para que você consiga já dar suas primeiras opiniões, posições, enfim. Tá, muito obrigado pelo convite, me sinto honrado, para mim é uma honra estar aqui hoje e vamos conversar a respeito do direito, que é a tua área, conversar a respeito da mente humana, conversar a respeito de comportamento humano, que é a minha área. E eu espero poder contribuir aqui com o podcast, com você, enfim, poder ajudar quem está assistindo. Eu vou te contar agora ao vivo, gente. O Joseph não sabe, eu fiz questão de segurar a informação para esse momento do ao vivo. Mas eu conheci o Joseph pelas redes sociais e era impressionante, porque eu acho que em um mundo em que, nós vamos falar sobre isso, inclusive, em que nós temos a utilização daquelas plataformas, muitas vezes de forma odiosa, para levar violências, para levar uma agressão e transgressão do outro. Eu encontrei sua página e eu disse, gente, mas esse cara, ele fala dentro de um espaço de profundidade, de compromisso com o seu interlocutor, e tinha alguns vídeos que eu falava, meu Deus do céu, isso aqui foi pra mim, que dor, né? Doía, né? Eu disse, acho que eu devo até ter comentado, eu disse, essa aqui doeu aqui. Então, que bom, assim, eu tenho certeza que esse lugar de comunicação com o outro, de tocar o lugar do outro, do mesmo jeito que me tocou, eu sei que vai tocar quem está aqui participando do podcast com a gente, e você tem muito a ensinar. E eu acho que é mais do que trazer esse espaço de reflexão sobre um tema que é tão sensível, que impacta tantas pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Então, olha lá. Aqui no nosso podcast, porque eu digo que o podcast não é meu, o podcast é nosso. Tá. Nós vamos enfrentar temas difíceis, como a gente estava conversando aqui antes do início da nossa gravação. Não vamos nos esquivar de perguntas difíceis, vão vir umas aqui que eu quero ver para onde você vai. Tá. Mas a ideia é que a gente realmente fale dentro de um espaço de respeito, de consideração pelo próximo, e eu já vou para a minha primeira. Sem dúvida. Então, olha só, eu comecei aqui o nosso podcast trazendo dados sobre saúde mental aqui no Brasil, sobretudo. Tá. Então, quando a gente olha para esses dados, principalmente aqui do Brasil, o número chama realmente a atenção. Nós somos o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo. Então, eu olho para esses dados e gostaria realmente da sua perspectiva sobre o assunto, quais são as possíveis causas para esse adoecimento da mente. Porque são números assim, por que o Brasil é o país com o maior número de ansiosos do mundo?
O que tem aqui dentro da nossa realidade que pode estar, obviamente, a gente não está aqui buscando verdades, mas realmente reflexões. O que pode estar nos colocando dentro desse espaço que é de um adoecimento da mente dos nossos, de nós brasileiros, né? Somos brasileiros. Sim, sem dúvida. Eu imagino, né, como você disse, a gente não tem como cravar. E quando a gente olha para boa parte dos transtornos mentais, a gente tem que olhar de uma forma com uma macrovisão, né? Olhar o todo. A gente não tem como cravar e dizer, ó, foi isso daqui. Né? Ah, foi o término de um relacionamento, foi, sei lá, porque eu fui reprovado, né? Enfim, numa prova, alguma coisa assim. Então, olhando para esse macro, buscando me afastar e visualizando o macro, eu imagino algumas coisas. Né? A primeira delas é a engenharia social, a forma como está formatado, pelo menos o mundo ocidental, eu diria que é assim, né? Não só o mundo oriental, eu não tenho profundidade para poder me ater às questões do mundo oriental, mas o mundo ocidental, eu imagino que a engenharia social, a forma como o nosso modelo social atual, ele meio que ajuda demais os transtornos mentais. O que seria esse modelo social? Essa engenharia social? As redes sociais, sem sombra de dúvida, tem um componente pesado aí nesses transtornos. Eu imagino que as cobranças naturais da vida também têm um peso. A gente estava falando agora em off a respeito de você ser lançado para a universidade muito jovem, né? Às vezes menor de idade, né? Com 17 anos, menor, né? Então, eu acredito que quando junta esses componentes todos, redes sociais, se a gente for pensar no campo da filosofia como o próprio Zygmunt Bauman, né? As relações líquidas, né? Cada vez mais os laços se desfazendo mais rápidos, alto índice de separação, enfim, a gente pega tudo isso, vai somando esses ingredientes e os resultados muitas vezes culminam para transtornos ansiosos, transtornos depressivos. E eu imagino que seja isso, sabe, Ingrid? Não tem como a gente cravar X ou Y. Eu olho para o todo. Agora, por que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né, quando a gente tem um clima tropical que, teoricamente, era para deixar a gente mais relaxado, tranquilos, né? mais tranquilo. Eu sinceramente, eu não sei. Assim, talvez a gente se afastando ainda mais, olhando para a nossa história, a forma como a gente foi colonizado. Uma coisa que me incomoda na nossa população e que eu posso falar com conhecimento de causa é que nós temos uma mentalidade muito vitimista. Até eu estava vendo outro dia um terapeuta falar a respeito disso, assim, de como que o Brasil foi colonizado e a ideia é que a gente meio que rejeita o nosso pai, que seria Portugal, né? Se a gente for observar, o país que nos colonizou foi Portugal e nós rejeitamos o nosso pai. Então, sistemicamente falando, talvez seja uma viagem que eu estou dizendo aqui, tá? Mas sistemicamente falando, quando você rejeita o pai, você desenvolve muitas vezes um padrão vitimista e tal. E aí, como vítima, você não assume as responsabilidades que muitas vezes você teria que ter para sair daquela posição e mudar. Então, como vítima, você fica ali paradinho, colocando culpa em X, Y, Z, porque é mais fácil a gente... Eu não tenho... Se eu não me responsabilizo, eu vou achar alguém para colocar a culpa, né? Exatamente. E aí você, como vítima, você fica ali numa posição que anula os teus movimentos de mudança. Quando você está estagnado, também é um poço para problemas, né? Desenvolver problemas de ansiedade, consequentemente procrastinação. E aí você... Pode ser por aí, né? Eu voltei aí pelo menos 500 anos, mas eu imagino que seria o todo, assim. O brasileiro tem uma mentalidade, eu observo, boa parte dos brasileiros tem essa mentalidade vitimista, sabe? De síndrome de coitadinho, sabe? Enfim. E nessa posição de vítima não existe movimento nenhum de mudança, sabe? E talvez isso potencialize os transtornos, mas sem sombra de dúvida, né, as redes sociais se acelera demais, enfim, a gente vai aprofundar um pouco mais depois, né, em algum momento,
Mas as redes sociais também tem um componente absurdo, de você estar sempre se comparando com o outro, só que essa comparação é completamente injusta, porque o outro veio de outro berço, está em outra posição, às vezes começou bem antes do que você, só que você está vendo só os louros, né? E na verdade você não está vendo, muitas vezes você não está vendo nem os louros, você está vendo a projeção, né? Que é pior. Exatamente. O cara está projetando, né, um cenário bem montado, de ser super bem sucedido, e às vezes não é. Né? Muitas vezes é só fantasia. E aí você está se comparando com a fantasia, enfim. Tem muitos aspectos da sua fala que me chamam a atenção. Primeiro a gente pensar, para depois chegar lá nas redes sociais, mas pensar na história colonial do nosso país para poder entender esse nosso lugar de fala enquanto brasileiros. Porque, de fato, existe esse movimento, porque a colonização é um movimento do outro te dominar. Sim. Então, é um movimento de dominação e subjugação do outro. Sim. Então, nós, historicamente, ocupamos esse lugar de sermos dominados. Sim. O que não significa que isso não nos traga a possibilidade de emancipação e de independência, como nós chegamos. Perfeitamente. Então, eu acho que existe um movimento, obviamente, que dentro de um lugar de fala meu, que é mais de uma pessoa interessada do que uma pessoa especialista no assunto, mas é da gente reconhecer que houve esse movimento sem nos colocarmos enquanto vítimas do nosso destino. Sim. É entender que dentro desse movimento de colonização, eu estava lendo e estudando até para a nossa conversa o quanto que questões relativas a desigualdades sociais e econômicas impactam nos índices de saúde mental de um país. E dentro, inclusive, de uma perspectiva social em que pessoas vulneráveis estão ali colocadas dentro daquele país. Então, países em que você tem altos índices de violência contra a mulher, altos índices de abusos contra o outro, sejam eles em suas diversas dimensões, abusos em relação a crianças e adolescentes, isso repercute no aumento de questões relativas à saúde mental, quando aquela pessoa, não estou nem falando de uma pessoa que chega à idade adulta, mas dentro de uma construção daquela pessoa. Então, se a gente começar a olhar para a nossa realidade, para entender esses dados que são muito relevantes sobre saúde mental, Sim. dentro de uma realidade social na qual nós nos colocamos, talvez a gente transcenda esse espaço que é super importante de pensar no nosso aspecto subjetivo do eu, como que eu, individualmente, coletivamente, posso transcender um espaço de vítima e me colocar como protagonista, né? Sujeito, Perfeito. sabe, da minha história. Sim. Ok, na minha história tem episódios muito ruins, tem episódios que foram dolorosos. A gente vai falar aqui, tocar sobre esses assuntos de uma forma, enfim, de um ambiente seguro, que é esse ambiente Sim. que a gente está criando. Então, existe um aspecto do meu subjetivo, mas também existe um aspecto de entender questões de saúde mental dentro de uma realidade social mais ampla. Sem que nós dúvida. temos altos índices de violência contra a mulher, nós temos índices que são alarmantes, já que a gente vem falando, existe uma pauta, né, sobre a questão de violências cometidas contra crianças e adolescentes. Nós temos índices que são alarmantes em relação a estupros de crianças e adolescentes. Sim. E tudo isso em uma sociedade que é machista, Sim. em que nós temos uma realidade machista, racista, então a gente precisa falar sobre isso, e que impacta na saúde mental das pessoas. Então, eu acho que essa é o nosso grande desafio, é a gente sair de compartimentalizações. E eu acho que essa é a parte legal de trazer pessoas aqui, por exemplo, no podcast como você, que traz uma dimensão, um olhar diferente para uma perspectiva que nós do direito tendemos a olhar sobre uma outra perspectiva. Sim, e a gente sai daqui. São pontos de vista... não são diferentes, mas são a forma de você... O frame, né? A forma como você enquadra é diferente da forma como eu enquadro, porque a gente está em profissões distintas, assim, né? E todo frame, ele tem um ponto cego, né? Sim, sem então, sombra de dúvida. Eu tô aqui vendo a minha realidade. Vem o Joseph e me fala que, é mesmo, a gente tem essa tendência a uma vitimização de negação do pai. Nossa... De fato, você me abre a perspectiva de enxergar uma realidade a partir de um outro olhar. E se eu enxergo a partir de outro olhar, eu sou capaz de transcender essa realidade com novas possibilidades. Sim, até esse ponto de vista econômico, como você falou, também é outro ingrediente. Enfim, quando você soma, né, você tem que pegar são vários ingredientes que somados eu acho que levam a esse resultado, da gente ser o campeão. Né? Quando eu falo dessa não aceitação do pai, mesmo que... Quando a gente falando assim do ponto de vista, saindo um pouco desse cenário de Brasil, mas pensando na figura do pai, até mesmo o pai que abandona, se eu não assimilo isso, assimilo que muitas vezes a falta é que vai me forjar.
né? A falta pode ser uma potência para mim, Total. certo? Só que eu preciso sair dessa posição de vítima. Se eu não saio, não tem movimento, sabe? Então, pode ser por aí também. E aí, veja só, você falou sobre rede social. E as redes sociais, elas são... Mais uma vez, elas me abriram a possibilidade de te conhecer. Sim. Mas, ao mesmo tempo, elas nos colocam em um desafio constante de estar aqui dentro de vários componentes, né? Existe hoje o uso das redes sociais dentro de um contexto político de polarização, Sim. violento, em que eu emito a minha opinião, a minha posição, e você tem ali pessoas... Não estou falando sobre um eu, né? Que não é algo que aconteceu ainda comigo, não tenho dúvida de que em algum momento vai acontecer, até porque dentro desse espaço do podcast a gente vai falar sobre assuntos delicados, e no ambiente polarizado é algo que a gente está sujeito e... Quanto mais você se expõe, mais você toma pedrada. Mas eu tenho uma frase na vida que é o seguinte: pé que dá fruto é o que mais leva pedrada. Fato. Então, se você tá levando pedrada, obviamente, gente, dentro de um espaço de compromisso, de respeito ao próximo, de inclusive de propósito, porque tem gente que quer usar esse espaço para falar só para lacrar. Sim. E aí eu sou contra a política da lacração. A gente não tá nesse mundo para lacrar, a gente tá nesse mundo para se ajudar. Sim, eu concordo. Mas se o meu ponto de vista, dentro da minha construção de ser humano, que tem um pai, que tem uma mãe, que tem uma construção afetiva, me trouxe até aqui dentro desses meus lugares, e se isso te ofende, gente, paciência. Se você se sente ofendido pela minha existência, você tem uma opção. Sim. Não seja meu interlocutor. Simples. Mas esse é o grande problema, é que as pessoas hoje, elas o olhar pro outro e falar assim, beleza, eu não concordo com você, segue sua vida, eu sigo a minha. Hoje parece que nas redes sociais as pessoas, eu não concordo com você, então agora eu me sinto no direito de te ofender. Então, e é um espaço perigoso. Concordo totalmente. Então tem essa questão de a gente estar num ambiente em que as pessoas se usam dele para ir além de uma comunicação para a agressão do outro, a agressão verbal do outro, existe o lugar de comparação. Então, eu queria te fazer uma segunda pergunta, ainda dentro desse contexto, que seria, será que as redes sociais estão nos tornando mais propensos ao desenvolvimento de transtornos relacionados à saúde mental? Não estão? Eu imagino que sim. Sem sombra de dúvida, sim, sabe, Ingrid? Não tenho a menor dúvida, justamente por isso que a gente estava falando há pouco. Primeiro, por esse aspecto natural, é um movimento comum da mente humana a comparação. A gente compara. A mente, ela tem uma das funções da mente é fazer essas associações, né? Só que aí está um problema, né? Você está se associando com algo que foi montado, muitas vezes cuidadosamente montado pelo outro, né? Muitas vezes completamente falso, né? Essa é a palavra. Completamente falso. É o cara que aluga um carro, um barco para fazer uma copy de vendas, né? Gente, se você quiser ter uma vida maravilhosa, não sei o quê, enfim. Como também tenho, enfim, não vou trazer nomes aqui, mas conheço algumas pessoas que fazem movimentos na rede social de mentoria, por fazer mentoria de algo que eu sei que a pessoa ainda não atingiu. Então, como que você vai ensinar... Como que você vai mentorar se você nem atravessou o caminho ainda? Mas a internet é a terra dos afoitos e dos corajosos. Mas sabe qual é a grande questão? É porque coragem não é sinônimo de inconsequência e de falta de ética. Sim. As pessoas estão confundindo coragem com falta de ética, gente. Sim, sabe, eu concordo. E esse é o nosso grande desafio no uso daquele espaço. Muitas vezes eu me vejo usando a rede social e eu observo o meu comportamento na rede social. Um comportamento ansioso, de rolar. Eu vejo 3 segundos, cansei desse vídeo, já rolei a tela. Pera, Ingrid, escute o que o outro tem a dizer. Por que eu tô tão ansiosa para rolar a minha tela? A gente parece que as redes sociais, elas nos colocam dentro desse movimento de estar sempre buscando a próxima nova notícia. E se a gente levar isso para o campo das relações, a gente lembra do Bauman de novo, ou seja, eu estou aqui com você sempre pensando no meu próximo. Ou seja, o Joseph está aqui, quem é meu próximo convidado? Sim. E aí eu estou hoje com um namorado, quem será? Será que eu vou amar mais o meu próximo? Sim. Ou seja, o próximo ele passa a ser o meu objeto de desejo. A próxima notícia, o próximo namorado, o próximo convidado, o próximo. E o próximo é o lugar da ansiedade? Sim, sem sombra de dúvida. Tem até uma síndrome já catalogada chamada
FOMOS, Fear of Missing Out. Que é justamente essa ideia de você tá com medo de estar perdendo alguma coisa. Então, eu estou sempre buscando, sempre buscando. Existe uma recompensa aí dopaminérgica, né? Esses caras, eles não vacilam. Todos os engenheiros desses softwares, eu já li em algum lugar que eles estudaram os cassinos em Las Vegas. Esse movimento de você baixar, ele está vinculado àquele movimento do cassino de você estar baixando. Então, tudo foi milimetricamente pensado para, não ter outro termo mais preciso do que te escravizar ali na tela. E existe muitas vezes uma recompensa dopaminérgica ali do prazer que é gerado às vezes num vídeo engraçado ou qualquer coisa que o vale, você fica buscando. E quando você vê, você está completamente perdido, né? A ideia aí é te deixar preso, né? Te deixar hipnotizado, preso. Quando você vê, você perde a referência do espaço-tempo, você perde a dimensão. Se está ali, você tem fenômenos de deleção visual, né? Você está mexendo ali no celular, super conectado, e aí você não vê uma pessoa do lado. Ou você tem deleção auditiva, ou seja, a pessoa fala com você, você não escuta quem está ali do lado. De tão conectado que você está ali. Então, são fenômenos que acontecem. Esses caras, eles não brincam em serviço e eles estão muito bons em te deixar viciado, em te deixar preso dentro do aplicativo, que é o que vai gerar dinheiro para eles, né? E esse é o nosso lugar de reflexão dos nossos comportamentos. É o lugar da terapia, é o lugar de uma pessoa que está comprometida com o seu autoconhecimento. Porque nessa realidade, como em qualquer realidade que nos afeta, a gente tem duas possibilidades. Primeiro, é a possibilidade da ignorância. Isso está acontecendo, eu não me dou conta de que está acontecendo, eu simplesmente me torno parte do sistema. Eu continuo consumindo e continuo lá, entrando na minha rede social, eu acordo a gente na minha rede social e já fico ali. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é a gente entender o que está acontecendo e, a partir daí, buscar caminhos que sejam saudáveis dentro dessa relação com a rede social. Concordo. E que, como qualquer coisa na vida, exige esforço. Que talvez seja um outro ponto que eu queria escutar a sua opinião, sua posição mesmo, é que as pessoas, ao que me parece, dentro de um lugar de autorreflexão e até de reflexão a partir da minha realidade como professora, como mentora no Eu Mestre, enfim, é que parece que as pessoas estão buscando saídas milagrosas. Elas querem ver um problema. Temos aqui um problema relacionado às redes sociais. Tá. Mas as pessoas, elas querem que o problema se resolva assim, ó. Passe de mágica. Harry Potter apareceu aqui e resolveu. Sem que elas se comprometam a fazer algo diferente. Ou seja, eu quero... Quem vai resolver o problema das redes sociais são os engenheiros. Não. Quem vai resolver o problema das redes sociais é você. É como você vai utilizar as suas redes. Concordo totalmente. No começo você vai sentir... Nossa, você vai sentir... Porque eu já me vi nesse lugar. Eu não vou usar minha rede social hoje. E eu fico, nossa, mas será que está acontecendo alguma coisa? Não está acontecendo nada. Se tivesse acontecendo alguma coisa muito importante, alguém me ligaria. Sim. Mas não, ninguém me ligou. Então, será que está acontecendo? Ou então, você se vê ali, eu vou usar a minha rede social agora por 30 minutos. Eu tenho uma forma de estudar que eu acho que a gente que tá nessa posição de mentorar, de professor, de ensinar o outro, a gente precisa também estar sempre na posição de aluno. Antes de ser professora, eu sou uma eterna aluna do doutorado, mas eu sou uma aluna da vida também, a gente está aqui para aprender. Eu faço, eu vou estudar aqui, eu uso 45 minutos, 15, 45 minutos e faço rodadas. 15 minutos agora eu vou usar minha rede social. Quantas vezes eu não usei por 15 minutos e falei, será que se eu ficar mais 5 minutinhos aqui vai ter problema? Vai ter problema, Ingrid, porque eu estou ensinando para o meu cérebro e para mim mesma que eu posso fazer concessões, que mais um pouquinho aqui não tem problema. E aí o que são 5 viram 10, viram 15. Então, qual que é a sua percepção dentro desse lugar, que é o que parece um problema geracional, mais da nossa geração mesmo, das novas gerações também, que eu acho que a nossa geração já está um pouquinho mais na frente. Sim. Que são o imediatismo e essa falta de responsabilização pelas suas próprias atitudes. De querer saídas mágicas, a rede social oferece muitas, né? Se você quer faturar 6 dígitos, 7 dígitos... Gente, tá todo mundo faturando 7 dígitos em 7 dias, menos eu, porque eu não tô faturando 7 dígitos em 7 dias. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que eu tô fazendo de errado? Sim. Mas qual que é a sua visão sobre isso? Então, eu vou voltar a uma casa, Ingrid, porque
eu não vou nem me ater ao ponto de vista mental. Eu vou me ater ao ponto de vista fisiológico. O que é que acontece de fato quando você está imerso nessas experiências e o tempo todo ligado, o tempo todo querendo ver, atualizando o feed das pessoas, enfim, o teu feed, enfim. O que é que acontece fisiologicamente nesse processo? Vamos voltar para a aula ali da 5ª ou 6ª série de biologia, aonde o professor falava que nós temos 2 sistemas nervosos, sistema simpático e sistema parasimpático, né? O simpático tem a ver com, fazendo uma mini revisão, tem a ver com ativação, né? Então, aceleração do batimento cardíaco, às vezes aumento da pressão arterial, e o parasimpático tem a ver com relaxar, né? Então, é mais ou menos por aí, sintetizando. Quando eu estou o tempo todo ligado na telinha, primeiro, a tela normalmente é uma tela menor, então eu preciso já colocar uma visão com mais tensão, não é uma coisa relaxada. Se você fazer uma leitura do teu próprio corpo, olhando, por exemplo, para uma paisagem, olhando para a praia, para o todo, se você lê o seu próprio corpo nesse momento, e depois você pega um celular e se concentra na telinha ali, existe uma alteração fisiológica, certo? Tô dando um ponto só. Para além disso, se você fica o tempo todo, o que é que eu estou perdendo? O que é que eu estou perdendo? Deixa eu olhar. Será que atualizou? E o que é que está acontecendo? Não sei o que. O que é que você está fazendo fisiologicamente? Você está acelerando o seu sistema nervoso simpático, né? Então, existe um aumento da atividade, uma hiperatividade do teu sistema nervoso simpático. Uma ansiedade é uma hiperativação do sistema nervoso simpático, certo? Se eu estou treinando a minha mente para estar sempre ativada, sempre em hiperatividade, quanto mais eu treino ela, melhor ela vai ficar, certo? E aí, para além disso, eu tenho as cobranças do meu dia a dia, cobranças de relacionamento, cobrança de uma faculdade ou de um mestrado, de um doutorado, né? Essas responsabilidades também muitas vezes vão hiperativar o meu sistema nervoso simpático. No final do dia, quando eu olho, essa conta não fecha. Porque tudo que você faz demais, sabe? Tudo em excesso é veneno. Então, se ao longo do dia eu estou muito mais ativando o meu sistema nervoso simpático, trabalhando ele para além do que ele deveria trabalhar, e eu não faço esse pêndulo ir para o outro lado, né? Ou seja, fazer movimentos com que... E aí eu vou pegar a sua fala, o que foi que você disse. Eu não vou esperar o engenheiro. Eu tenho que me colocar numa posição de dizer assim, peraí, eu sou responsável por gerir isso daqui. É minha responsabilidade. Então é minha responsabilidade desativar também o meu sistema. Ou pelo menos contribuir para que ele seja desativado. Porque tudo que é demais o corpo vai cobrar. Existe uma inteligência muito grande no funcionamento do cérebro e da mente humana, que é desconhecida ainda. Tem muita coisa que é desconhecida ainda. Tudo que é demais, o corpo vai vir cobrar. Um ser humano, Jordan Peterson, que é um psicólogo canadense, fala muito bem a respeito disso, né? Tudo que você faz demais vai vir a cobrança, né? Então, o corpo ele tem essa inteligência. O ser humano, o Jordan Peterson, o Nicholas Nassim Taleb, que não é da área, mas também trabalha nessa parte de mental, né? Ele fala que o ser humano ele aguenta pressão por um determinado tempo. Às vezes ele aguenta até muita pressão por um curto período de tempo. Mas a gente não pode viver sob pressão por longos períodos de tempo. Isso vai ter cobrança. Uma hora ele vai cobrar. E essa cobrança pode ser através de patologias físicas ou psicopatologias, certo? Mas a cobrança vem, né? Não fatalmente vai acontecer. Se você hiperativa o teu sistema nervoso simpático, se ele está em simpaticotonia, que é essa hiperatividade do sistema nervoso simpático, por longos períodos, eu não estou te desejando mal, eu não estou te desejando mal. Mas eu estou te dando um chá de realidade. Mas eu estou te dando um chá de realidade. Vai acontecer. Cedo ou tarde, você vai colapsar. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. A gente está falando bastante sobre ansiedade. E tem até um livro do Augusto Cury, né, que fala que a ansiedade é o mal do século. Sim. E muito vem se falando sobre a ansiedade ser o mal do século. Quando é que a gente precisa? Porque a ansiedade também é um comportamento natural do nosso corpo. A gente está lá, ele nos coloca em um estado de zelo pela nossa integridade, né? Um certo. Comportamento É normal a gente se sentir ansioso dentro de um espaço
saudável, né, dentro de uma reação química do nosso corpo. Sim. Quando eu vou lá dar uma palestra, eu vou aqui estar num ambiente que foge da minha zona de conforto, eu vou para um primeiro encontro, eu tô querendo um negócio... Você sente aquele frio, aquela ansiedade, que seria uma ansiedade boa, por assim dizer, sabe? Sim. Aquele frio na barriga e tal. Quando é que a ansiedade, ela deixa de ser um comportamento natural e passa a ser um comportamento patológico? E até falando dentro do espaço que a gente estava conversando, eu sou uma pessoa que já lidei com crises de ansiedades muito fortes. Hoje a ansiedade é algo que eu aprendi a conviver com ela. Então, quando eu sinto, Ingrid tá chegando aqui num limite que não tá legal para você. Então, já ter esse autoconhecimento dos meus limites, falar assim, o que eu preciso fazer para que essa ansiedade não chegue em uma crise de ansiedade que chega a ser paralisante, que já me levou à depressão. Sim. Então, quando que a gente precisa entender, assim, quando que a ansiedade ela deixa de ser algo natural, passa a ser uma doença, e quais são os caminhos, né? O que a gente pode fazer dentro desse espaço? Tá. Isso é uma boa pergunta. E você fez uma fala muito precisa, Ingrid, que a ansiedade é algo natural. É um sentimento associado à emoção de medo, mas que é algo perfeitamente comum. É algo fisiológico, né? A ansiedade é um sentimento associado à preparação. Então, como você bem disse aí, numa palestra, algo, principalmente em atividades novas ou atividades não comuns, é muito comum a gente se conectar com esse sentimento de ansiedade. Agora, quando ela sai da função e passa a ser uma disfunção, é num momento que passa a atrapalhar a minha vida. Se está atrapalhando, tá causando distúrbios no meu sono, ou até mesmo a ausência dele, se isso causa distúrbios dentro das minhas relações. E muitas vezes ela sai desse campo de função, né, de preparação, para algo nocivo, né? Não, peraí, meu sono está ruim, está atrapalhando as minhas relações, eu estou tendo taquiarritmias, tonturas, tremores, desmaios às vezes. É sinal de que essa escala ela já está precisando ser olhada mais de perto. Você falou, né, que lida com isso durante muitos anos da minha vida, pelo menos aí eu tenho 36, pelo menos dos 6 aos 23, eu tive transtorno de ansiedade sem saber que eu tinha. Então, para mim era comum. Eu ia eu lembro, assim, de feriado ir para Recife com os meus pais. 7, 8, 9 anos. E aí eu ficava pensando o que é que eu ia fazer, quais brinquedos eu ia no play center do shopping. E aquilo ficava consumindo a minha mente a noite toda e eu não dormia. Eu olhava para o meu irmão, que à época dormia no mesmo quarto que eu, e achava que não tinha nada de errado comigo, era só o meu jeito de funcionar e o jeito dele de funcionar, quando na verdade não. Eu já tinha ali naquela idade esse transtorno, já estava em nível de transtorno. Porque, estou dizendo, ela é aquele sentimento que vai te preparar, mas ele não pode estar dominando você. Se estiver dominando, se você achar que está perdendo o controle, é um sinal que seria interessante você procurar ajuda. E aí, isso foi se arrastando, né? Então, com 15, 16 anos, era a ida no cinema com a paquera, sabe? Então, eu ficava à noite virado, imaginando o que eu ia falar, como eu ia falar, o que eu ia fazer. Até eu colapsar. Porque aí eu volto para a minha fala anterior. O ser humano ele não aguenta ficar por tanto tempo sob pressão. Uma hora a conta chega, né? O corpo vem cobrar essa conta. Então, respondendo a tua segunda pergunta, o que é que a gente pode fazer? Eu acredito que encontrar os teus movimentos de contracondicionamento, né? Ou seja, se a sociedade, as redes sociais, tudo está condicionando você para acelerar, o que é que faz você desacelerar? O que é que faz você relaxar? E aí assumir essa responsabilidade. Poxa, se eu entro no celular, existe uma pesquisa, Ingrid, de uma universidade da Inglaterra, que fala que é específica para mulher, mas eu imagino que homem também não foge muito disso, não. 7 em cada 10 mulheres que entram nas redes sociais, elas saem piores do que entraram. Então, então você entra com um estado interno, um estado sentimental, emocional ok, e você sai com um estado pior do que o que você entrou. Então, peraí, que
E tem muitas dimensões da sua fala. Primeiro, essa coisa do uso da rede social, porque a gente passou a ter um comportamento assim. O sono, ele tem esse lugar de restauração, de reparação, em que nós nos preparamos para enfrentar um novo dia. Sendo que, via de regra, qual é um hábito ou vício, chame-se do que você quiser chamar, que nós desenvolvemos? A gente acorda e faz o quê? Pega o celular e abre as redes sociais. Sim. Então, eu já estou, a partir da pesquisa que você traz, eu já estou me condicionando a dar uma resposta negativa nos primeiros momentos do meu dia, porque eu vou entrar na rede social e eu já estou automaticamente condicionando a minha mente. Uma estratégia que eu passei a utilizar e talvez seja interessante para você que está aqui acompanhando o podcast hoje em dia eu acordo, eu tenho meu horário acordo com o despertador, e a primeira coisa que eu faço, eu tenho um ritual meu de oração, que faz parte de um lugar meu de me conectar com esse Deus que é o meu Deus, que pode ser diferente do seu, mas que é um lugar meu de conexão com o divino, e depois eu faço uma leitura livre. Então, eu sempre me condicionei, eu sou uma pessoa que tenho enquanto profissão esse trabalho de precisar muito da minha mente, de demandar muito dela, seja na minha atividade como advogada, como pesquisadora, como professora. Então, são espaços que me demandam muito mentalmente, então eu aprendi a fazer o quê? Primeiro eu vou dar para a minha mente um doce, deixa ela gostar de fazer algo assim. Meu primeiro momento do dia dizendo para minha mente, vamos ler uma coisa que a gente gosta? Então, vamos ler. Depende do que é que eu esteja gostando naquele momento. Pode ser um romance. Sim. Pode ser um livro de empreendedorismo. Pode ser um livro de comunicação. Mas são coisas que para mim, são lazer. Que eu estou ali não dentro de um espaço de ter que estudar. Eu pesquiso sobre teoria constitucional e ciência política. Certo. Então, não são livros que estão falando de comportamento judicial. Não, são livros que estão falando de outros assuntos. Então, são estratégias que eu passei a adotar e que fizeram muito, muito mesmo diferença no meu bem-estar. Dos lugares, você entender como que você pode se ajudar dentro da construção do seu dia a dia. Perfeito, Ingrid. E uma coisa, você vê, né? São movimentos simples. A gente acha que às vezes está né, que você tem que dar um duplo mortal carpado para poder conseguir atingir resultados consideráveis na tua saúde mental, mas a verdade é que não. Muitas vezes parte de movimentos muito simples, né? Como o que você citou. Eu também tenho esse hábito de acordar, orar, esqueço o celular pelo menos uns 30, 40 minutos iniciais do meu dia. Oração, leitura, coisas que realmente não vão me colocar já nesse estado de... Porque imagina, você acorda, é aquele momento que você está ainda, né, às vezes sonolento, você está relaxado porque você estava dormindo, para você conseguir dormir você precisa relaxar, do contrário você não dorme, e aí você já vai hiperativar esse seu sistema, sabe? Então, às vezes é um movimento tão simples, a gente acha que tem que fazer movimentos complexos, e eu não compactuo com isso. Eu acho que é um movimento simples. Então, dando continuidade ao que eu estava falando, é você procurar, porque cada pessoa vai funcionar de um jeito. Então, para muitas pessoas, vai funcionar bem uma meditação, uma atividade física, uma leitura. Procura identificar o que é que te relaxa e procura fazer mais isso, introduzir isso dentro da tua rotina, porque isso fatalmente vai contribuir, né? Existem os que eu considero, para mim, os tops, né, para a mente humana, que vai ajudar a contracondicionar, e aí atividade física, porque eu imagino que a atividade física é um luxo, o resultado estético que você tem com a atividade física. Perfeito. Porque a alteração, o teu ganho primordial e essencial é uma melhora no teu metabolismo cerebral. Então, quando a gente faz atividade física, a gente é o nosso corpo obrigando o nosso cérebro a produzir neurotransmissores relacionados ao bem-estar. Perfeito. É um antidepressivo gratuito, né? Basta você suar um pouquinho. E o melhor antidepressivo do mundo, disparado. Eu não tenho a menor dúvida que a atividade física é o melhor remédio para a mente humana. Então, como eu disse, o efeito estético que você ganha muitas vezes fazendo atividade física, né? Um beach tênis, uma musculação, uma corrida, é um efeito colateral, sabe? É um efeito colateral, porque o ganho real
essa melhora no metabolismo cerebral, sabe? Então, é você procurar essas atividades de contracondicionamento. Isso, sem sombra de dúvida, você vai ganhar créditos para a tua saúde mental. É perfeito. E eu já falei aqui ao vivo, mas a gente também estava falando, lidar com a depressão e a ansiedade passaram a ser parte da minha vida. A depressão, eu já aprendi que a depressão não é algo que você supera, ela é sempre uma possibilidade. Porque ela é sempre se eu tiver um agravamento da minha ansiedade, a depressão ela meio que olha para mim, eu olho para ela e faço, não, amigona, vamos ficar aí, eu vou ficar aqui, vamos lidar com a minha ansiedade. A minha ansiedade, ela está inserida num contexto que quando ela entra dentro desse espaço de transtorno recorrente, ela me leva à depressão. Então, eu já tive que lidar com a depressão. Tá. E ela mais uma vez, ela é sempre uma possibilidade. Eu não consigo enxergar a depressão dentro desse espaço de que você passa por ela e ela... Não, você leva a depressão com você dentro de um espaço também de aprendizado, de maior acolhimento com o eu e o outro, e desse lugar de que é sempre um lembrete de que é preciso esse autocuidado. Tá. E dentro daquele momento, fazem alguns anos, mas enfim, de, sei lá, 5 anos para trás, 4 anos para trás, até hoje, naquele momento que eu estava lidando de uma forma mais direta com a depressão, o esporte foi algo que me salvou completamente. A questão de eu já ter a minha prática da atividade física inserida na minha vida desde que eu era muito criança, me possibilitou transitar pela doença, não sem passar por todas as dores que fazem parte da doença e daquele sentimento de perda de propósito, de vazio. É um vazio mesmo, eu digo que talvez tenha sido o meu maior lugar de dor da vida. Certo. E é um lugar de dor que, para os outros, o outro não tá, você não tá com o braço quebrado, você não tá com... É um vazio de dentro mesmo. Tá. Mas que o esporte me ajudou muito a passar por aquele momento da depressão. E ainda hoje ele é uma das minhas estratégias quando eu sinto que a minha ansiedade está saindo de um lugar de normalidade para um lugar patológico, para um lugar que desafia a minha existência, sabe? Tá. Então, eu acho isso muito legal a gente falar para quem está escutando o podcast, primeiro, para a gente naturalizar falar sobre ansiedade e depressão. Você está aqui dizendo que já lidou com a ansiedade, eu estou aqui também dizendo que a ansiedade e a depressão fizeram parte da minha vida e ainda fazem parte da minha vida. A depressão mais como algo que existiu em um dado momento, mas que é sempre uma possibilidade, porque se você se descuidar... Vou corrigir você depois, tá? Tá, me corrija. Estou super aberta para correção. Tá. Mas talvez seja esse lugar, assim, porque enfim, eu tô querendo até escutar a sua posição mesmo. Tá. Mas é que eu sempre vejo, pelo menos dentro desse lugar da depressão, de que se eu não me cuidar, de que se eu colocar na minha vida, mais uma vez, relações que me coloquem dentro de um espaço que não me fazem bem, talvez eu esteja ali abrindo um espaço para que a depressão retorne. Perfeito, perfeito. A minha correção não é porque sua fala está equivocada. É porque eu, como terapeuta, eu estou sempre atento nas entrelinhas, né? Nas entrelinhas e principalmente na linguagem. Tempo verbal é importante nesse contexto. E que bom que no final você usou o tempo verbal do passado, porque... Agora, existe algo que eu realmente concordo com você, que a gente tem que cuidar. Tem um amigo que é uma figuraça, é um terapeuta da Paraíba, que ele é bem, assim, ele tem uma forma não linear de pensar, e ele tem uma fala que é muito boa, que é basicamente o seguinte. Meu Deus, agora eu me perdi na sua correção. Tá tudo certo. Eu tava pensando na correção, mas aí você tava falando... Que a depressão é sempre uma possibilidade. Que a depressão é sempre uma possibilidade. E aí o que é que acontece? Neurolinguisticamente, quando eu digo que é sempre uma possibilidade... eu estou visualizando ela em algum ponto. É possível que ela aconteça. De fato, se a gente for preciso, é possível. Todo mundo tem a possibilidade de estar sujeito a ter uma depressão. Ponto. Certo? Lembrei da fala do meu amigo. A saúde mental, é tipo assim, o que é que ele diz? Assim, é que nem tomar banho. Eu nunca vi a pessoa tomar banho e ficar limpa para sempre, né? Eu até falei esses dias essa frase na minha rede social. Porque as pessoas acham que você trata e
não precisa mais cuidar. Né? Que você não precisa mais ter esse, sei lá, o teu momento de oração quando acorda, o teu momento de leitura livre de assuntos que não estejam relacionados à tua área de trabalho. Você, enfim, praticar uma atividade física. Tudo isso são créditos que vão combinar na melhora da tua saúde mental, na melhora da tua gestão emocional e, consequentemente, vai refletir nas tuas relações, no teu trabalho, vai fazer você pesquisar melhor, ser uma melhor professora, ser uma melhor ouvinte, né? Enfim. E a gente tem que, assim como a gente toma banho, a gente tem que procurar também fazer esses movimentos para cuidar da nossa mente. Agora, quando eu digo que ela é uma possibilidade, para mim, existe, como se diz assim, não pode ser que ela volte. Sabe? Como se tivesse um medo ou um temor que ela possa voltar. E existem pessoas existem correntes dentro da psicologia, enfim, dos campos de terapia, em que ela nunca vai embora, ela sempre está ali, você tem que aprender a lidar. Eu não compro essa ideia. Tá? Eu já passei por esse tipo de abordagem. Essa seria a minha forma de correção, porque se você está bem, que você diz que consegue hoje gerenciar muito melhor, tem 5 anos que ela não aparece, eu não colocaria ela mais como uma possibilidade, sabe, Ingrid? Eu acho que eu imagino que, poxa, você está ativa, produzindo, enfim, eu imagino que quando eu coloco ela como uma possibilidade, eu visualizo como se tivesse um campo e fosse um pontinho que ele está ali, sabe? Por que não remover esse ponto desse campo, sabe? Tipo assim, eu parto do princípio, e desde o começo, antes da minha jornada como terapeuta, de aprofundar, entender e compreender a mente, eu sempre pensei assim. Eu não era assim. Porque você falou da depressão, e eu tive depressão também. Por 5 anos e meio eu tive depressão. Mas eu sempre pensei assim, eu não era assim. Então, se eu não era, da mesma forma que ela apareceu, e tem de existir uma forma dela desaparecer, tem de existir uma forma de eu me perceber curado. Não, eu não considero. Veja, tecnicamente é possível? Claro, né? Existem fatalidades, pode ser que... Mas hoje eu me considero uma pessoa curada. Eu não vejo ela como com algo que até pode acontecer, mas eu nem levanto. Então, neurolinguisticamente, a correção seria nesse ponto neurolinguístico, do tipo... eu não consideraria uma possibilidade, sabe? Tipo assim, nem cogitaria. Né? Já foi. Aconteceu, te forjou, te melhorou, serviu para você buscar, mergulhar para dentro, olhar para dentro e tal, mas já era. Para mim faz todo sentido. E aí eu já saio daqui com o aprendizado de que eu posso falar sobre a depressão não como uma possibilidade, mas como um aprendizado. Perfeito. E aí ela é um aprendizado, porque ela não passou nesse aspecto de aprendizado. A depressão, ela é um aprendizado que eu levo para a minha vida no tratamento do outro. Sim. Seja dos meus alunos, porque, como aconteceu, a gente trouxe dados aqui, e são dados que fazem parte da realidade dos meus alunos. E se eu não tivesse passado pela depressão, eu não conseguiria me conectar com o outro para entender que muitas vezes a pessoa está lá fazendo o seu melhor, mas que não é... E eu vou até levar aqui para uma pergunta que eu também trouxe, que muitas vezes a depressão é vista como má vontade. Nossa, ela tá com preguiça. Vamos, minha filha, levanta da cama. Gente, eu tô tentando. Não é fácil, não é falta de vontade, não é preguiça, eu não estou conseguindo. Então, eu preciso da sua ajuda. Perfeito. E esse lugar, então, de aprendizado, a depressão não mais como uma possibilidade, mas como um aprendizado. Perfeito. Eu acho que é uma substituição neurolinguística ótima. Eu também gostei. Tá vendo que esse podcast ele já me serviu, inclusive, aqui como uma sessão. Tô com medo do Joseph chegar aqui e falar assim, Ingrid, agora a conta. mas de verdade, porque então é o aprendizado sobre como tratar o outro, mas acima de tudo, como me tratar. Perfeito. De não transpor os meus limites, de reconhecimento da minha subjetividade, de quem eu sou, e de um espaço meu de não tentar caber para não ser abandonada ou não ser... Que era um lugar meu, assim, muito de desconstrução ao longo da minha vida. De eu não posso ser eu, porque senão talvez a pessoa não me ame, eu vou ser abandonada, eu vou ser deixada. Será que eu sou o suficiente? É uma pergunta que eu lido ainda. Muitas vezes eu vejo... Será que eu sou o suficiente? Será que eu não sou uma fraude? Aquela tal da síndrome do impostor.
de um lugar, obviamente, que não é um lugar que eu estou incentivando aqui para que seja um pensamento, é um pensamento que eu lido com ele, eu elaboro em cima dele, mas é um lugar que sempre me coloca para estudar, Ingrid. Vamos lá, vamos estudar, vamos buscar conhecimento. Mas que não é esse o nosso lugar. Tipo, eu sou o suficiente sendo eu, dentro da minha trajetória, dentro dos meus espaços, dentro das minhas possibilidades. Concordo. Então, eu acho que então é um aprendizado sobre tratar o outro e sobre como tratar, sobretudo, a mim mesmo. Sem dúvida, eu acho que esse ponto você foi cirúrgica, porque eu acredito que quem atravessa qualquer tipo de transtorno mental, que faz o movimento certo de buscar, de procurar se tratar, enfim, às vezes fazer também o tratamento medicamentoso, que às vezes é essencial, e vai desenvolver naturalmente essa sensibilidade com o outro, né? De entender às vezes o limite, entender que não é uma questão de vontade, não é só querer, não é uma questão de ausência de fé, porque as pessoas têm esse péssimo hábito. Vai lá. Depressão é falta de Deus? Não. Porque é falta de Deus, né? A pessoa é falta de Deus, porque se ela fosse conectada com Deus... Resolveria. Resolver, certeza, porque isso foi Deus que não tocou. Depressão é falta de Deus, isso... é falta de vontade, é falta de capacidade intelectual, porque tem muita gente que acha que porque tem depressão que ela agora não é mais inteligente. E existe isso me dá eu até falei, não tem tanto tempo que eu falei sobre isso, assim, até teve algumas pessoas que talvez não me compreenderam tão bem. Tem alguns comentários nesse sentido no meu vídeo. Quando eu falo que líderes religiosos, muitas vezes, não todos, obviamente, mas tem muitos líderes religiosos que você pega uma pessoa que já está fragilizada, eventualmente pelo transtorno que ela está atravessando. E você diz assim, está te faltando Deus. Ou isso é frescura. Imagina você, do líder da tua comunidade religiosa, você ouvir da boca dele isso, que é a ausência de Deus, que a pessoa precisa rezar mais, e a pessoa reza. E tá lá ainda. E muitas vezes tá lá ainda. Eu não estou dizendo que a religião, a conexão com a divindade, com o divino, ela não pode melhorar o teu quadro. Sem dúvida. Pode, inclusive, ser a única solução. Eu também não excluo essa possibilidade, certo? Agora, você dizer que é falta de Deus, meu Deus, me dói, assim, me dói. Porque depressão não é ausência de Deus, né? Depressão é uma psicopatologia. A grande diferença das psicopatologias, dos transtornos ansiosos, TAG, transtorno ansioso generalizado, síndrome do pânico, a grande diferença é que muitas vezes a gente não consegue ver com os olhos, né? Não consegue ver esses sinais, né? Ou seja, não está ali, não está aparente. É como, não é um braço quebrado que você vê que o cara está com a tipóia, que está enfaixado, está usando uma muleta. É algo interno, mas não é porque você não está vendo uma crise que ela não existe. Perfeito, porque também tem os estigmas que envolvem a depressão. Peraí, essa pessoa está com depressão, mas ela estava lá fazendo esporte, gente, ela está tentando uma saída. Ah, mas eu vi ela sorrindo, ela estava sorrindo. Depressão, a pessoa não pode sorrir mais. Então vejam como tem uma série de estigmas que envolvem... Totais. E que nos levam a uma... Por que é tão... Assim, eu acho que tem uma discussão que eu queria entender da sua perspectiva. Por que a gente tem facilidade de falar assim, olha, eu tô com meu braço quebrado. Inclusive pensando, mas tá doendo meu braço, eu vou lá no ortopedista ver o que tá acontecendo aqui com o meu braço. Tomei uma pancada, tá doendo. Por que a gente tem tanta dificuldade de falar sobre depressão? Talvez a ansiedade hoje a gente já esteja diminuindo um pouco o estigma. Melhorou um pouco. Mas por que é tão difícil falar sobre depressão? Por que é tão difícil buscar ajuda? Tá. Você falou aí de depressão, né? Que... Nossa, por que a pessoa tá rindo? Não sei se você chegou a ver, Ingrid. Tem uma propaganda que é sensacional. Depois, qualquer coisa, eu vou ver se eu localizo a propaganda para te mandar. Mas são dois homens no estádio de futebol. 2 amigos. E aí eles começam a conversar. Assim, eles estão na torcida assistindo um jogo de futebol.
E são vários takes dele se encontrando, assim, recorrentemente em vários jogos. E tem um cara que tá sempre efusivo, rindo, tipo assim, comemorando, buzinando lá com as buzinas, não sei o quê. E o outro tá sempre assim, calado, contido. E ele tá sempre tentando animar o outro que tá calado, contido. E o outro sempre faz a mesma coisa. Senta, às vezes acho que é um rádio que ele pega, mas ele fica ali, concentrado, mais introspectivo, e o outro super efusivo, rindo pra cima e tal. E aí um belo dia, o que tá super animado desaparece no banco, o banco dele tá vazio, e o que tá introspectivo tá lá assistindo. Ele leva como se fosse uma faixa para homenageá-lo, o amigo. Ou seja, tem um plot twist na propaganda que você acredita, como a propaganda tá falando sobre saúde mental, sobre depressão e sobre suicídio, você acha que o outro tá com depressão. E quem tira a vida é o que tava na efusividade, sempre brincando, sempre sorrindo. Então, tem muito estigma. São as máscaras que máscaras que a gente coloca. Existe, sim, um preconceito muito grande com a depressão, imagino. De dizer que é frescura, de dizer que é falta de Deus, de dizer que, sei lá, que a pessoa, às vezes, não, isso é porque você não tem uma atividade, porque se você faz isso, porque você faz aquilo. As pessoas apontam o dedo sem saber o que é. E a depressão não é isso, né? Às vezes a pessoa atravessou tantos traumas, isso foi tornando, falei recentemente sobre isso também, ela se conecta tanto com o estado de tristeza, e isso gera um novo estado de apatia, né? Uma ausência de sentido. E se você for olhar estatisticamente, as pessoas que tiram a vida, normalmente está sempre ligado a transtornos mentais, assim. Estatisticamente tem profissionais, tem neurocientistas, psiquiatras que dizem que 100% das pessoas que tiram a vida têm algum tipo de transtorno emocional, né? Ansiedade, depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, borderline. Mas se você for olhar mais de perto esse dado, né? E aí tem gente que tem pesquisa que vai dizer que é 98% das pessoas que tiram a vida, enfim, é tudo acima de 90% das pessoas que tiram a própria vida estão atravessando algum tipo de transtorno emocional. Agora, olhando mais de perto isso, Ingrid, se você olhar o esquizofrênico, normalmente se ele tira a vida, não é no momento que ele está tendo as alucinações auditivas ou visuais, é no momento que ele está depressivo. Se você olhar o bipolar, não é no momento que ele está em mania, efusivo, é no momento que ele está depressivo. Se você pegar o borderline também, a mesma coisa, no momento que ele está depressivo. Então, assim, está intimamente associado com o suicídio. E é quando a gente... E aí, já caminhando, vou te fazer essa pergunta, depois eu vou fazer uma última para realmente a gente oferecer possibilidades mesmo de saída para quem está aqui participando do podcast. Mas é quando a gente começa a refletir sobre... eu trouxe no começo aqui do nosso episódio, nós ainda temos 20 países que criminalizam o suicídio. Certo. Então, falar sobre saúde mental, falar sobre ansiedade e depressão é um tema jurídico, porque quem criminaliza é a lei. São os nossos legisladores, é o direito que tá lá estabelecendo aquele comportamento enquanto uma conduta apta a ensejar uma punição, uma sanção. Sim. E aí, criminalizar a tentativa de suicídio é um caminho para a gente tratar a saúde mental? Sem sombra de dúvida, não, né? Nós estávamos conversando um pouco, quando a Ingrid mandou a pergunta, né? A ideia do que a gente iria conversar, enfim. Aí eu, na hora, falei assim, como assim criminalizar? Na minha cabeça não fez o menor sentido. Mas certamente não está em criminalizar, né? Eu acredito que é muito mais na ideia de você acolher, buscar campanhas de prevenção. Então, se for para criar leis nesse sentido, que sejam leis de prevenção, né, de esclarecimento, enfim, talvez leis que obriguem o Estado a se fazer mais presente, a ter mais profissionais competentes na área que possam acolher, orientar, para que com a prevenção a gente consiga, de alguma forma, a pessoa que está atravessando, primeiro, trazer informação com campanhas e tudo mais, para que justamente a pessoa entenda o que está acontecendo com ela. Porque, veja, eu nasci em uma família privilegiada, mas ainda assim levou quase 2 décadas para eu compreender que o que eu tinha não era algo normal. Né? Não era algo normal, então eu não tinha nem noção. Então imagina uma pessoa
sem estrutura, sem acesso à estrutura, né, sem acesso a bons profissionais, ela acha que tem alguma coisa errada com ela, ela tira a vida ou qualquer coisa parecida, ou enfim, sabe? Então, assim, é muito delicado, muito delicado. E eu acredito que, sem sombra de dúvida, a prevenção e o acolhimento para essas pessoas é o melhor caminho, sabe? Porque transtorno mental é algo que é uma coisa que eu falo sempre. Não há nada mais democrático do que transtorno mental. Isso atinge o pobre, atinge a classe média, atinge o rico, o super rico. Enfim, eu já vi vários casos de pessoas com todas as esferas sociais com transtornos muito semelhantes, assim, né? Então, é isso. Não tem nada mais democrático. Já atendi Ingrid Juiz, já atendi mega empresários, atletas de modalidade, atletas profissionais de algumas modalidades esportivas. Já atendi lavador de carro, porque o padrão decidiu pagar o tratamento para ele. E é impressionante como as demandas se repetem. É impressionante. Eu trouxe esse livro. Ele é um livro do Arthur Guerra e do Nizam Guanães, que ele fala, Você Aguenta Ser Feliz. Ele é um livro bem legal, ele é, tipo, obviamente não tem nenhuma... Não é um livro científico, mas ele é uma boa indicação para quem quer refletir sobre as decisões que a gente pode tomar ao longo da vida e como que é nossa responsabilidade diária, como a frase que você trouxe, né? Tomar, não só um banho, né? Porque geralmente você toma mais de um banho por dia. Principalmente aqui, que é um calor aqui triste. Em Maceió, que é um calor danado. Então, Você Aguenta Ser Feliz? Quais são, pensando no título desse livro, quais são de uma forma concreta, né? Pensando em estudantes, em profissionais que estão aqui nos acompanhando, nas pessoas que estão aqui mesmo escutando essa nossa conversa, quais são atitudes pragmáticas mesmo? Olha, gente... O que você pode fazer para que sua vida seja mais feliz? Para que a pessoa aguente ser feliz com pequenas decisões no dia a dia de uma forma mais objetiva para a gente encerrar o podcast com um direcionamento, assim, olha, um guia prático para você sair daqui cuidando da sua saúde mental. Um guia prático para a saúde mental, vamos colocar aí pelo menos uns 3 ou 4 itens práticos. Conexão com a parte espiritual, ajuda demais. Exercício físico. Nós já falamos, mas eu vou repetir porque realmente é extremamente poderoso. Não subestime o poder da atividade física. Meditação, e aí quando eu falo meditação, Ingrid, num aspecto mais amplo, mindfulness, meditação guiada, meditação sem guia, né? Enfim, técnicas de respiração, né? Enfim, tem algumas também que vão fazer essa alteração de estado interno, fazer esse pêndulo ir para o outro lado, né? Fazer esse contracondicionamento do sistema nervoso e procurar fazer atividades que te conectem com coisas boas, assim. Eu sou muito do servir. Eu acredito que... Eu até falei a respeito disso nos meus stories outro dia, que eu acredito que toda atividade, seja ela qual for, na ponta da linha, tem a ver com servir. Então, você se sentir útil e servir. Então, ocupe-se se sentindo útil e servindo. E eu acho que a felicidade é uma consequência dessa soma, sabe? O cuidado mental, a higiene mental, ela tem que ser diária, assim como tomar banho. E aí você faz meditando, fazendo atividade física, tendo boas relações. Isso é uma coisa que a gente não entramos pelo curto espaço-tempo, mas procurando relações mais funcionais, né? Tendo relações que, né, sair com os amigos, descomprimir, enfim, tudo isso. Pensa numa escala de pontuação, você vai estar ganhando créditos ali, para que quando você esteja atravessando momentos mais difíceis, né, porque todo mundo atravessa, né, então perdas naturais, eventuais que acontecem ao longo da nossa trajetória, perda de emprego às vezes, enfim. Quando acontecer essas fatalidades, a tua mente vai ter uma estrutura muito melhor para suportar, resistir e fazer com que você atravesse esses momentos de tempestade e chuva de uma forma mais leve. Eu acho que são dicas, tenho certeza que são dicas muito valiosas e que de fato, quando a gente implementa na nossa vida, e eu posso dizer que boa parte delas faz parte da minha existência, realmente faz uma diferença muito grande na nossa forma de existir, na nossa caminhada. E você fala sobre ajudar
o outro dentro dessa nossa dimensão de alteridade. E eu trouxe para encerrar aqui o nosso podcast, antes de passar a palavra para você, só para as suas palavras finais, uma frase do Jung, que é um dos percussores ali da psicologia analítica. Ele fala: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. A gente está aqui dentro de um espaço, obviamente, que fala de teorias, de técnicas científicas, de autores, de pesquisadores, de pessoas que dentro do nosso espaço são relevantes para a nossa discussão, mas acima de tudo a gente tem que lembrar que nós estamos sempre lidando com um outro ser humano. E se a gente levar a máxima de não faça com os outros aquilo que você não quer que faça com você, ou mudando, faça com o outro o que você quer que façam com você, a gente consegue caminhar por essa vida reconhecendo a humanidade do outro, as suas possibilidades, as suas tentativas. Outro dia eu disse, a gente só está aqui tentando. Nós estamos todos tentando fazer o nosso melhor, às vezes conseguindo, às vezes não. Mas o importante é a gente tentar, é a gente não deixar que teorias e técnicas sejam mais importantes do que o ser humano que está na nossa frente. Perfeito. Então, Joseph, muito, muito, muito obrigada por aceitar o convite, muito obrigada por esse espaço tão rico, de verdade, de reflexão, de diálogo, de troca. Vou passar a palavra para você, porque aqui o nosso convidado tem a última palavra. Eu não estou aqui para ter a última palavra de nada, mas principalmente para agradecer por esse espaço que tem exatamente essa finalidade. É repensar, pensar junto e sair daqui melhor do que a gente entrou. Sim. Então, eu me recuso a querer me comparar com o Carl Jung aí, né? Acho que a fala dele está precisa. Essa é a minha missão. Eu acredito que essa é a minha missão. Em 2015, eu não tinha o como ainda da minha missão, mas eu já sabia que a minha missão estava em algo relacionado a evoluir constantemente e, de alguma forma, levar a evolução para as pessoas. E é isso que eu tenho feito, de algumas formas. E tentando ser o mais humano possível, né? Tentando me conectar com o outro, tentando ao máximo ser sensível às dores, os dilemas, os problemas do outro, porque eu sei que tem um pouco do outro em mim, sempre. Se a gente estiver atento, tem sempre um pouquinho de mim no outro e um pouquinho do outro em mim. E é isso que eu busco fazer. Eu busco ajudar, busco servir, e eu imagino que todo mundo aí, como eu disse há pouco, deve encontrar uma atividade que você se sinta útil ao mundo. Isso já vai ser você não vai nem pensar na felicidade. Ela já vai ser uma possibilidade. Exatamente. Vai acontecer naturalmente como consequência. Eu te agradeço demais pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui hoje e poder ajudar, poder discutir e também poder aprender, né, assim como hoje eu fiz aqui. Muito obrigada, Joseph. Gente, tchau. A gente se vê no próximo episódio. E é isso, sigam aqui a página, sigam aqui o nosso canal, sigam o Joseph, vou deixar o Instagram dele aqui na nossa legenda, também o meu Instagram, para que a gente continue essa discussão nas nossas redes e inunde as redes desse lugar de fala, que é um lugar de fala de humanidade e, acima de tudo, de amor, né? A gente está aqui por amor. Tchau. Tchau.